Livro A Coragem de Não Agradar, parte 9. Descarte as tarefas das outras pessoas. Então, como ficam as pessoas confinadas dentro de casa? Por exemplo, alguém como meu amigo. Mesmo no caso dele, você diria que é uma questão de separação de tarefas, que não tem relação com os pais e por isso ninguém deve interferir? Questionou o jovem. Ele é capaz de sair do confinamento ou não? Ou melhor, de que maneira pode sair de dentro de casa? Em princípio, essa é uma tarefa que a própria pessoa deve resolver. Não cabe aos pais intervir. Mesmo assim, como não são estranhos a ele, provavelmente alguma forma de auxílio é necessária. A essa altura, o mais importante é saber se o filho é capaz de conversar francamente com os pais sobre o dilema que está vivendo e se eles têm desenvolvido uma relação de confiança forte o suficiente de forma regular, disse o filósofo. Então, supondo que seu filho tenha se confinado, o que você faria? Responda a pergunta não como filósofo, mas como pai, disse o jovem. Primeiro pensaria, esta tarefa é do meu filho. Tentaria não intervir na situação e evitar dar atenção excessiva a ele. Depois passaria a mensagem de que estou pronto para ajudá-lo sempre que ele precisar. Desse modo, o filho sentiria uma mudança em seu pai. Com isso, ele não teria alternativa senão assumir a tarefa de pensar sobre o que fazer. Provavelmente pediria ajuda em algumas coisas, mas tentaria resolver outras sozinho, respondeu o filósofo. Você agiria de maneira tão decidida se seu próprio filho se tornasse recluso? Questionou o jovem. Um pai sofrendo pelo relacionamento com o filho pode pensar: meu filho é minha vida. Em outras palavras, ele está assumindo a tarefa do filho e não consegue pensar em mais nada além do filho. Quando percebe, o eu já desapareceu de sua vida. A questão é que, por maior que seja o peso que ele carregue por causa da tarefa do filho, o filho continua sendo um indivíduo independente. Ele não se torna o que os pais desejam que se torne. Não vai escolher a faculdade, o emprego, o cônjuge ou as ações cotidianas de acordo com o desejo dos pais. Claro que os pais vão se preocupar com ele e vez ou outra vão até querer interferir. Mas, como eu disse, as outras pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas. Embora o filho seja seu, ele não vai viver para satisfazer as suas expectativas como pai, respondeu o filósofo. Então, mesmo na família, é preciso haver limite? Questionou o jovem. Na verdade, nas famílias, a distância é menor. Por isso, é ainda mais necessário separar as tarefas com todo o cuidado, disse o filósofo. Isso não faz sentido. Por um lado, você está falando de amor, por outro, está negando. Ao impor um limite entre você e outra pessoa, você não consegue acreditar mais em ninguém, disse o jovem. O ato de acreditar também é a separação de tarefas. Você acredita no seu parceiro. Esta tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela. Quando você impõe os seus desejos sem impor limites, acaba se envolvendo numa intervenção invasiva. Suponha que o seu parceiro não tenha agido como você desejava. Você ainda conseguiria acreditar nele? Ainda seria capaz de amá-lo? É dessas questões que trata a tarefa do amor, disse o filósofo. Isso é difícil, muito difícil, disse o jovem. Claro que é, mas pense da seguinte maneira. Quando você intervém nas tarefas da outra pessoa e as assume, transforma sua vida em algo pesado e cheio de provações. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento, que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites dizendo: daqui para frente, esta tarefa será minha. Depois, descarte as tarefas da outra pessoa. Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples, disse o filósofo.
Título: Como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais. Não sei, isso não me parece certo, disse o jovem. Imagine a seguinte situação. Seus pais detestaram o seu emprego e, de fato, eles foram contra, não foram? Questionou o filósofo. Sim, foram. Eu não diria que detestaram, mas fizeram alguns comentários depreciativos, disse o jovem. Bem, vamos exagerar e dizer que detestaram. Seu pai reclamou aos gritos e sua mãe criticou sua decisão com lágrimas nos olhos. Eles não aprovam nem um pouco que você se torne bibliotecário. E se não assumir o negócio da família como seu irmão, podem até deserdá-lo. Mas a tarefa de aceitar a emoção de não aprovar o seu emprego é dos seus pais, não sua. Não é um problema com o qual você deva se preocupar, disse o filósofo. Espere aí, você está dizendo que não preciso me importar se deixo os meus pais morrendo de tristeza? Questionou o jovem. Isso mesmo, não importa, afirmou o filósofo. Você está de brincadeira. Pode existir uma filosofia que recomende um comportamento tão desnaturado do filho com relação aos seus pais? Perguntou o jovem. Tudo o que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Por outro lado, que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha? Isso é tarefa delas e não uma questão na qual você possa interferir, disse o filósofo. O que a outra pessoa pensa de você, se gosta ou não de você, é tarefa dela, não sua? É isso que está dizendo? Questionou o jovem. Isso é a separação de tarefas. Você se preocupa com as outras pessoas olhando para você. Temer ser julgado. Por isso deseja o reconhecimento dos outros. Por que você se preocupa com o olhar dos outros? A psicologia adleriana tem uma resposta fácil. Você ainda não está fazendo a separação de tarefas. Supõe que mesmo coisas que deveriam ser tarefas das outras pessoas são suas. Lembre-se das palavras da avó do meu amigo. Só você se preocupa com a sua aparência. O comentário dela atinge o cerne da separação de tarefas. O que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto é tarefa delas. Você não tem qualquer controle sobre isso, disse o filósofo. Como teoria, entendo. Para o meu cérebro racional faz sentido, mas minhas emoções não conseguem acompanhar um argumento tão arrogante, disse o jovem. Então vamos enxergar a questão por outro ângulo. Digamos que o homem esteja angustiado com os relacionamentos interpessoais na empresa onde trabalha. Tem um chefe completamente irracional que berra a qualquer oportunidade. Por mais que o homem se esforce, seu chefe não reconhece o seu empenho e nem sequer presta atenção no que ele diz, disse o filósofo. É igualzinho ao meu chefe, disse o jovem. Mas ser reconhecido pelo seu chefe é o trabalho que você deveria considerar prioridade número 1? Sua tarefa não é ser bem-quisto pelos colegas de trabalho? Seu chefe não gosta de você? E os motivos para isso são claramente absurdos. Mas nessa relação de trabalho, você não precisa se tornar íntimo dele, disse o filósofo. Parece certo. Mas o cara é meu chefe, entende? Não vou conseguir fazer nada direito se o meu supervisor vive me dando foras, disse o jovem. Eis a mentira da vida de novo, segundo Adler. Não consigo fazer meu trabalho porque o meu chefe não gosta de mim. Não vou bem no trabalho por culpa do meu chefe. A pessoa que diz esse tipo de coisa está usando a existência do chefe como desculpa para o trabalho mal feito. Assim como a estudante com medo de corar, na verdade você precisa da existência de um chefe horrível, porque aí pode dizer, se eu não tivesse esse chefe, poderia produzir mais, disse o filósofo. Não, você não conhece o meu relacionamento com meu chefe. Por favor, pare de dar palpites arbitrários, disse o jovem. Essa é uma discussão ligada aos fundamentos da psicologia adleriana. Se você está irritado, não vai entender nada. Você pensa, tenho este chefe, por isso não consigo trabalhar. Isso é
etiologia em pleno funcionamento. Mas no fundo o pensamento é outro. Não quero trabalhar, por isso vou criar um chefe horrível. Ou, não quero reconhecer que sou incapaz, por isso vou criar um chefe horrível. Esta seria a maneira teleológica de ver as coisas, disse o filósofo. Provavelmente eu seria assim enquadrado na sua abordagem teleológica padrão. Mas meu caso é diferente, disse o jovem. Então, supondo que você tenha feito a separação de tarefas, como seriam as coisas? Em outras palavras, por mais que seu chefe tente descontar em você a raiva irracional que sente, essa tarefa não é sua. Seu chefe precisa lidar sozinho com essas emoções irracionais. Não há necessidade de se tornar íntimo dele ou de se sujeitar completamente a ele. Você deve pensar: o que devo fazer é enfrentar as minhas próprias tarefas em minha própria vida, sem mentir. Todos sofremos nos relacionamentos interpessoais. Pode ser com os pais, ou o irmão mais velho, ou pode ser no local de trabalho. Da última vez você disse que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos. Ouça a minha resposta. Primeiro, pergunte-se: de quem é esta tarefa? Depois, faça a separação de tarefas. Com calma, demarque até onde vão as suas tarefas e a partir de que ponto se tornam da outra pessoa. Em seguida, policie-se para não intervir nas tarefas da outra pessoa e não permita que ninguém intervenha nas suas. Este é um ponto de vista específico e revolucionário próprio da psicologia adleriana e contém o potencial de mudar totalmente os problemas de relacionamento, disse o filósofo. Ah, agora sim! Comecei a entender o que você quis dizer quando afirmou que o tema da discussão de hoje seria liberdade, disse o jovem. Pois é, estamos tentando falar de liberdade agora, disse o filósofo. Título: Corte o nó górdio. Tenho certeza de que, se alguém conseguisse entender a separação de tarefas e colocá-la em prática, imediatamente seus relacionamentos interpessoais se libertariam. Mas ainda não posso aceitar essa ideia, disse o jovem. Prossiga, sou todo ouvidos, disse o filósofo. Acho que, em teoria, a separação de tarefas é correta. O que as outras pessoas pensam de mim ou que tipo de julgamento fazem ao meu respeito é tarefa delas, e não posso interferir nisso. E eu deveria fazer apenas o necessário na minha vida, sem mentir. Para você ter uma ideia de como concordo com isso, eu aceitaria se você dissesse que esta é uma verdade da vida. Mas pense, podemos dizer que esta é a coisa certa a fazer do ponto de vista ético ou moral? Ou seja, um estilo de vida que estabelece limites entre você e os outros? Nesse caso, será que você não estaria dispensando as outras pessoas e esbravejando? Você está se metendo onde não deve. Sempre que se preocupassem com você e perguntassem como está, essa atitude me parece coisa de alguém que despreza a boa vontade dos outros, disse o jovem. Você já ouviu falar de Alexandre Magno? Questionou o filósofo. Alexandre Magno? Sim, aprendi sobre ele em História Geral, disse o jovem. Ele era um rei macedônio que viveu no século IV a.C. Quando estava avançando sobre o reino persa da Lídia, ficou sabendo que havia uma carruagem entronizada na Acrópole. A carruagem tinha sido amarrada num pilar do templo por Górdio, o antigo rei, e uma lenda local dizia: quem desatar este nó será o senhor da Ásia. Era um nó bem complicado. Muitos homens hábeis tinham certeza de que o desatariam, mas ninguém conseguiu. O que você acha que Alexandre Magno fez quando se viu diante do nó? Questionou o filósofo. Ele não desfez o nó com facilidade e se tornou o senhor da Ásia? Questionou o jovem. Não, não foi assim que aconteceu. Quando Alexandre Magno viu como o nó era firme, desembainhou a espada e cortou a corda com um golpe, disse o filósofo. Nossa! Exclamou o jovem.
Depois dizem que ele declarou: o destino não é feito pela lenda, e sim pela espada. Ele não dava valor ao poder da lenda e forjaria o seu destino com a espada. Como você sabe, Alexandre Magno acabou se tornando o grande conquistador de todos os territórios atualmente correspondentes ao Oriente Médio e Oeste da Ásia. Essa é a famosa história do nó górdio. Esses nós intricados, os grilhões dos relacionamentos interpessoais, não devem ser desfeitos por métodos convencionais, mas cortados por uma abordagem completamente nova. Sempre que explico a separação de tarefas, me lembro do nó górdio, disse o filósofo. Não quero contradizer você, mas nem todos podem se tornar Alexandre Magno. Não é exatamente pela falta de outra pessoa capaz de cortar o nó que essa história que retrata a atitude de Alexandre Magno como um feito heróico é transmitido até hoje? O mesmo acontece com a separação de tarefas. Mesmo sabendo que podemos cortar algo com a espada, isso pode ser difícil, porque quando alguém insiste na separação de tarefas, acaba tendo de cortar os laços, o que leva a pessoa ao isolamento. A separação de tarefas ignora por completo a emoção humana. Como é possível desenvolver bons relacionamentos assim? Perguntou o jovem. É possível. A separação de tarefas não é o objetivo final dos relacionamentos, apenas o portão de entrada, disse o filósofo. O portão de entrada? Questionou o jovem. Quando você está lendo um livro e aproxima o rosto demais do papel, não consegue ver nada. Da mesma maneira, formar bons relacionamentos requer certo grau de distanciamento. Quando a distância se torna curta demais e as pessoas grudam uma na outra, até falar com o outro se torna uma tarefa insuportável. Por outro lado, a distância também não pode ser grande. Pais que repreendem demais os filhos se tornam mentalmente muito distantes. Quando isso acontece, a criança não consegue mais sequer consultar os pais, e os pais não conseguem mais dar auxílio apropriado. Devemos estar prontos a dar um empurrãozinho quando necessário, mas sem invadir o território da outra pessoa. É importante manter uma distância moderada, disse o filósofo. A distância é necessária mesmo no relacionamento entre pais e filhos? Perguntou o jovem. Claro, você disse que a separação de tarefas despreza a boa vontade dos outros. Essa é uma noção ligada à recompensa. É a ideia de que, quando outra pessoa faz algo por você, você precisa fazer algo em troca, ainda que ela não queira nada. Em vez de agir por boa vontade, você está apenas se esforçando para recompensar o outro. Não importa o apelo que a outra pessoa possa fazer. É você quem decide o que deve fazer, disse o filósofo. A recompensa está na raiz do que estou chamando de compromisso? Perguntou o jovem. Sim, quando a recompensa está na base de um relacionamento, existe uma sensação que brota na pessoa e diz: eu dei tanto, então você deve me dar tanto de volta. Claro que essa é uma noção bem diferente da separação de tarefas. Não devemos buscar a recompensa nem estar presos a ela. Por outro lado, existem situações em que seria mais fácil intervir nas tarefas de outra pessoa sem fazer qualquer separação de tarefas. Por exemplo, você tem um filho pequeno e ele está tendo dificuldades para amarrar os sapatos. Para a mãe apressada, com certeza é mais cômodo amarrá-los do que aguardar que ele os amarre sozinho. Mas essa é uma intervenção que está retirando a tarefa do filho. E quando você repete essa intervenção, o filho deixa de aprender e perde a coragem de enfrentar as tarefas da vida. Como diz Adler, crianças que não foram ensinadas a enfrentar os desafios tentarão evitar todos os desafios, disse o filósofo. Mas esta é uma forma tão fria de pensar, disse o jovem. Quando Alexandre Magno cortou o nó górdio, algumas pessoas provavelmente sentiram a mesma coisa. Desatar o nó com as mãos era um gesto simbólico, e cortá-lo com a espada parecia um erro.
Para eles, Alexandre não havia entendido o sentido das palavras do oráculo. Na psicologia adleriana, certos aspectos contrariam o pensamento social normal. Ela rejeita a etiologia e o trauma. Em vez disso, adota a teleologia. Trata o problema das pessoas como problemas de relacionamento. E a ausência da busca de reconhecimento e da separação de tarefas provavelmente também são contrários ao pensamento social normal, disse o filósofo. Impossível, não consigo fazer isso, disse o jovem. Por quê? Questionou o jovem. O filósofo havia começado a descrever a separação de tarefas, e a ideia deixou o jovem arrasado. Se alguém pensasse que todos os seus problemas estavam em seus relacionamentos interpessoais, a separação de tarefas seria eficaz. Com apenas esse ponto de vista, o mundo se tornaria bem simples, mas faltava humanidade nele. Ali não havia nenhum calor humano. Alguém é capaz de aceitar uma filosofia dessas? O jovem se levantou da cadeira e se lamentou. Título: O desejo de reconhecimento o escraviza. Estou insatisfeito há séculos. Os adultos dizem aos jovens: faça algo que você goste de fazer. E dizem isso com um sorriso no rosto, como se de fato entendessem as pessoas, como se estivessem do lado dos jovens. Mas é tudo da boca para fora, e eles só dizem isso porque não conhecem esses jovens de verdade. Por isso estão completamente livres de qualquer responsabilidade. Aí, pais e professores nos dizem: entrem em tal faculdade e procurem uma profissão estável. Este conselho concreto e desinteressante não é uma simples intervenção. Na verdade, eles estão tentando cumprir suas responsabilidades. Como estamos intimamente ligados a eles e eles estão preocupados com o nosso futuro, não podem dizer coisas irresponsáveis como faça o que lhe der prazer. Tenho certeza de que você também adotaria essa fachada compreensiva e me diria, por favor, faça algo que lhe dê prazer. Mas não vou acreditar neste conselho. É completamente irresponsável e parece que o adulto fala como se não fosse nada demais, como se estivesse tirando uma lagarta de sua roupa. Mas se o mundo esmagar a lagarta, ele vai dizer, não é minha tarefa, e se afastar como se nem fosse com ele. Bela separação de tarefas, seu monstro, disse o jovem. Nossa, você está se descontrolando. Então, em outras palavras, você está dizendo que quer que alguém intervenha até certo ponto? Que quer que outra pessoa decida o seu caminho? Questionou o filósofo. Talvez eu queira. É o seguinte, não é tão difícil julgar o que os outros esperam de você, ou que tipo de papel está sendo exigido de você. Viver como você gosta, por outro lado, é extremamente difícil. O que você deseja? O que você quer se tornar? Que tipo de vida pretende viver? Nem sempre se tem uma ideia tão concreta dessas coisas. Achar que todos têm sonhos e objetivos claros é um erro grave. Não sabe disso? Perguntou o jovem. Talvez seja mais fácil viver satisfazendo as expectativas alheias, porque assim você confia a própria vida a elas. Por exemplo, imagine uma pessoa que segue o caminho traçado pelos pais. Mesmo que discorde de muitas coisas, ela não vai perder o rumo enquanto permanecer na trilha. Mas se estiver decidindo o caminho por conta própria, é natural que se perca às vezes. A pessoa se depara com a barreira do como se deve viver, disse o filósofo. Por isso estou buscando o reconhecimento dos outros. Você estava falando sobre Deus antes. E se ainda vivêssemos na época em que as pessoas acreditavam em Deus, talvez a máxima de que Deus está vendo poderia servir de critério para a autodisciplina. Se Deus desse o devido reconhecimento, talvez elas nem precisassem do reconhecimento alheio. Mas essa época se encerrou faz tempo. E nesse caso, elas não têm alternativa senão se disciplinar com base no fato de que as outras pessoas estão observando.
aspirar o reconhecimento dos outros e viver uma vida honesta. Os olhos das outras pessoas são o meu guia, disse o jovem. Devemos escolher o relacionamento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento? Essa é uma questão importante. Vamos pensar nela juntos. Se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você. Você vive para realizar desejos alheios. Sim, pode haver sinais guiando você pelo caminho, mas essa não é a forma livre de viver. Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? Você usa o termo desejo de reconhecimento, mas o que está realmente dizendo é que não quer ser detestado por ninguém, disse o filósofo. E quem quer? Não existe ninguém em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado, disse o jovem. Sim, é verdade que não existe ninguém que queira ser detestado, mas reflita. O que você deve fazer para não ser detestado por ninguém? Só existe uma resposta: estar sempre avaliando os sentimentos das outras pessoas e jurando fidelidade a todas elas. Se existem 10 pessoas, você precisa jurar fidelidade às 10. Quando alguém faz isso, consegue não ser detestado por ninguém, temporariamente. Mas aí surge uma grande contradição. Você jura fidelidade às 10 pessoas porque tem o desejo sincero de agradar todas elas. É como um político populista que começou a fazer promessas impossíveis e a acertar responsabilidades que não cabem a ele. Naturalmente, as mentiras acabam sendo reveladas em pouco tempo. Ele perde a confiança das pessoas e transforma a vida num grande sofrimento. E claro, a tensão de viver mentindo gera todo tipo de consequências. Entenda. Se alguém vive para satisfazer as expectativas alheias e confia a vida aos outros, está mentindo para si e estendendo a mentira para incluir as pessoas à sua volta, disse o filósofo. Então você deve ser egocêntrico e viver a vida do jeito que quiser sem se preocupar em agradar ninguém? Perguntou o jovem. Separar as tarefas não é uma atitude egocêntrica. Por outro lado, intervir nas tarefas alheias é uma forma egocêntrica de pensar. Os pais forçam os filhos a estudar, se metem na vida deles e dão palpite até na hora de escolherem com quem vão se casar. Isso sim é egocentrismo, disse o filósofo. Então o jovem pode ignorar as intenções dos pais e viver como bem entende? Perguntou o jovem. Não existe razão alguma para o indivíduo não viver a vida como gosta, disse o filósofo. Além de nihilista, você é um anarquista e hedonista. Estou me segurando para não cair na gargalhada, disse o jovem. Um adulto que escolheu uma vida com pouca liberdade, ao ver um jovem vivendo livremente o aqui e agora, critica-o e o chama de hedonista. Claro que esta é uma mentira da vida que o adulto conta para aceitar a sua vida sem liberdade. Um adulto que escolheu a verdadeira liberdade não fará esse tipo de comentário. Em vez disso, vai incentivar a vontade de ser livre, disse o filósofo. Tudo bem. Então, o que você está sustentando é que a questão aqui é liberdade, certo? Vamos ao ponto principal. Você vem usando a palavra liberdade o tempo todo. Mas o que liberdade significa para você? Questionou o jovem. Título: O que é a verdadeira liberdade? Você reconheceu que não quer ser detestado por ninguém e disse: não existe ninguém em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado. Penso do mesmo modo. Não tenho nenhum desejo de ser detestado. Eu diria que ninguém chegaria ao ponto de querer ser detestado. É um bom insight, disse o filósofo. Agradar os outros é um desejo universal, disse o jovem. Mesmo assim, independentemente dos nossos esforços, existem pessoas que não gostam de mim e pessoas que não gostam de você. Isso também é um fato. Quando você é detestado ou sente que é detestado por alguém, que estado mental isso provoca? Perguntou o filósofo.
Resumindo, fico bem angustiado. Tento imaginar por que não gostam de mim e o que eu fiz ou disse que possa ter sido ofensivo. Penso que deveria ter interagido com a pessoa de outra forma. Fico morrendo de remorso e de culpa, disse o jovem. Para nós, seres humanos, querer agradar é um desejo totalmente natural, um impulso. Kant, o gigante da filosofia moderna, chamou esse desejo de inclinação. São os desejos instintivos, os desejos impulsivos. Se alguém disser que viver como uma pedra rolando morro abaixo, de modo que as inclinações, desejos ou impulsos assumam o controle à vontade, é liberdade. Está equivocado. Viver desse jeito é apenas ser escravo de seus desejos e impulsos. A verdadeira liberdade é assimilar a atitude de empurrar morro acima a pedra que despencou. A pedra não tem poder. Quando começa a rolar morro abaixo, continua rolando até que não esteja mais sob efeito das leis naturais da gravidade e da inércia. Mas nós não somos pedras. Somos seres capazes de resistir à inclinação. Podemos deter a queda do eu e subir o morro. O desejo de reconhecimento provavelmente é natural. Assim você vai continuar rolando morro abaixo para obter o reconhecimento dos outros? Vai continuar rolando e se desgastando até ficar com uma superfície uniforme? Quando tudo que resta é uma bolinha redonda, esse é o seu verdadeiro eu? Não pode ser, disse o filósofo. Você está dizendo que resistir aos nossos instintos e impulsos é liberdade? Perguntou o jovem. Como já afirmei várias vezes, na psicologia adleriana, pensamos que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Em outras palavras, buscamos nos libertar dos relacionamentos. Queremos ser livres deles. Porém, é absolutamente impossível viver sozinho no universo. Com base no que já discutimos, nossa conclusão sobre o que é liberdade deveria estar clara, disse o filósofo. Então qual é? Questionou o jovem. Resumindo, liberdade é ser detestado por outras pessoas. Hein? Como assim? Perguntou o jovem. Ser detestado prova que você está exercendo a sua liberdade e vivendo em liberdade. É sinal de que está vivendo de acordo com seus próprios princípios. Claro que ser detestado é angustiante. O ideal é viver sem ser detestado por ninguém. As pessoas querem satisfazer o desejo de reconhecimento. Mas quando você se comporta de forma a agradar todo mundo, passa a viver sem liberdade. E isso também é impossível. Exercer a liberdade tem um preço, e o preço da liberdade nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas, disse o filósofo. Não, isso está totalmente errado. Isso não pode ser chamado de liberdade. É uma forma diabólica de pensar para induzir as pessoas a fazer o mal, disse o jovem. Você provavelmente vem pensando na liberdade como libertação das instituições. Que romper com seu lar, sua escola, sua empresa ou sua nação é liberdade. Mas se você rompe com a instituição, por exemplo, não consegue alcançar a verdadeira liberdade, a não ser que pare de se preocupar com os julgamentos das outras pessoas, não tenha medo de ser detestado e pague o preço de talvez nunca alcançar reconhecimento. Você não conseguirá seguir sua própria forma de viver. Em outras palavras, não conseguirá ser livre, disse o filósofo. Ser detestado por outras pessoas, é isso que você está dizendo? Perguntou o jovem. O que estou dizendo é, não tenha medo de ser detestado. Não estou dizendo que você deve viver para ser detestado. Nem estou recomendando que pratique o mal. Por favor, não entenda assim, disse o filósofo. Então vamos mudar a pergunta. As pessoas conseguem suportar o peso da liberdade? São tão fortes assim? Alguém consegue se tornar tão rebelde e arrogante ao ponto de não se importar se for detestado pelos próprios pais? Perguntou o jovem. Você não se prepara para ser arrogante, nem se torna arrogante. Apenas separa tarefas. Pode haver uma pessoa que não simpatize com você, mas isso não é tarefa sua. E repetindo, pensar coisas como ele deveria gostar de mim,
ou fiz de tudo, portanto é estranho que ele não goste de mim, é a forma de pensamento orientada para a recompensa de ter intervindo na tarefa de outra pessoa. Vá em frente, sem medo da possibilidade de ser detestado. Não viva como se estivesse rolando morro abaixo e sim subindo a ladeira. Nisso consiste a liberdade do ser humano. Vamos supor que eu tenha duas opções à minha frente. Uma vida em que todas as pessoas gostem de mim e outra em que algumas me detestam. E que tivesse de escolher uma. Eu escolheria a segunda sem pestanejar. Antes de me preocupar com o que os outros pensam de mim, quero seguir com meu próprio ser, ou seja, quero viver em liberdade, disse o filósofo. Você é livre agora? Questionou o jovem. Sim, sou livre, afirmou o filósofo. Você não quer ser detestado, mas não se importa caso seja? Questionou o jovem. É isso aí. Não querer ser detestado provavelmente é minha tarefa. Mas se fulano me detesta ou não, isso é tarefa dele. Não estou aqui para agradá-lo. Se uma pessoa não simpatiza comigo, não posso intervir. Claro que você faz a sua parte, mas se o outro faz a dele ou não, isso não diz respeito a você, disse o filósofo. Uma conclusão e tanto, disse o jovem. A coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza.